Boa noite. Boa noite. A Polícia Federal indicia o ex-presidente Jair Bolsonaro e o filho, o deputado Eduardo, por coação no processo no Supremo sobre a tentativa de golpe de Estado. Os agentes também apreendem o passaporte e o telefone celular do pastor Silas Malafaia. Ele é suspeito de liderar a tentativa de coagir ministros do STF a suspender a ação penal contra Jair Bolsonaro. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprova mudanças no Código Eleitoral e enfraquece a lei da ficha limpa. A Fiocruz registra patente de uma tecnologia que reduz os custos de desenvolvimento de vacinas no Brasil. E a política internacional tem mais um foco de tensão. Em resposta à aproximação de navios militares americanos, o presidente Nicolás Maduro convoca milhões de milicianos para defender a Venezuela. O Jornal Nacional está começando. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, convocou milhões de integrantes de milícias armadas a se prepararem para defender o país. Foi uma reação ao deslocamento de navios de guerra dos Estados Unidos para perto do território venezuelano. O governo de Donald Trump enviou 3 destroyers, todos capazes de levar mísseis que juntos teriam poder de fogo maior do que toda a marinha venezuelana. Mais de 4.000 militares estão a bordo deles. A informação é das agências de notícias Associated Press e Reuters. De acordo com essas mesmas agências, eles partiram na segunda-feira e chegariam em 36 horas. Não está claro onde ficariam posicionados. Eles fariam parte do plano do presidente americano Donald Trump para a América Latina. No início do mês, segundo a imprensa americana, ele autorizou as Forças Armadas a fazerem operações em outros países contra cartéis de drogas da região. O governo Trump considera o regime da Venezuela um cartel narcoterrorista e Nicolás Maduro o chefe da organização criminosa. Em 2020, o presidente venezuelano foi formalmente acusado na justiça aqui de Nova York de narcoterrorismo e conspiração para importação de cocaína. Esse mês, a Procuradora-Geral dos Estados Unidos, Pam Bondi, aumentou a recompensa para a prisão de Maduro de 25 para 50 milhões de dólares. Maduro chamou a pressão americana de uma ameaça bizarra de um império em declínio. Convocou 4,5 milhões de soldados de milícias aliadas do governo para defender o país. E ontem à noite, anunciou a mobilização de centenas de esquadrões para reforçar a segurança da capital, Caracas. Toda a capacidade será usada para que ninguém jamais toque a Venezuela, afirmou. A Venezuela jamais. O ministro das Relações Exteriores da Rússia criticou as negociações entre Estados Unidos e países da Europa para dar garantias de segurança à Ucrânia. Sergei Lavrov afirmou que qualquer discussão sem a participação russa não vai levar a lugar nenhum. O Kremlin ainda não confirmou se o presidente Vladimir Putin vai mesmo se encontrar com o ucraniano Volodymyr Zelensky. Donald Trump anunciou o encontro na segunda-feira, mas ontem declarou que Putin talvez não queira um acordo. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, declarou à agência de notícias Reuters que bancos serão punidos se executarem as sanções impostas pelos Estados Unidos em solo brasileiro. Moraes é alvo de uma lei americana que impõe sanções financeiras a cidadãos estrangeiros. Anteontem, o ministro Flávio Dino determinou que ordens de governos e de tribunais estrangeiros precisarão de aval, de homologação do STF para serem aplicadas aqui. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou mudanças no novo Código Eleitoral. Uma das propostas é a do voto impresso, que foi aprovada por 14 votos a 12. O autor, senador Esperidião Amin, do Progressistas, explicou o que pretende com a mudança. Não é voto impresso, é voto impresso para fim de auditoria. Portanto, não é uma cisma, não é uma paranoia e tampouco é uma medida que regride. Isso progride, isso enaltece o sistema.
de votação por urna eletrônica. O relator do projeto do novo Código Eleitoral, senador Marcelo Castro, do MDB, foi contra e ressaltou que a proposta já foi barrada pelo STF. O mesmíssimo texto que já foi aprovado em 2015 no Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional. Então, quero crer que nós estamos incorrendo numa inconstitucionalidade pela segunda vez. A CCJ também aprovou uma cota de 20% de vagas para mulheres na Câmara dos Deputados, Assembleias Legislativas e Câmaras Municipais. A bancada feminina no Senado considerou um retrocesso e conseguiu manter a obrigatoriedade de 30% de candidatas nas chapas, como é hoje. É tirar um direito conquistado da gente com muita luta, dada pelo Poder Judiciário, não foi dessa casa. E sabe o que é que vai acontecer? Não vai ser aprovado os 20% e a gente vai ficar sem as candidaturas. O projeto mantém pontos já aprovados na Câmara e que, segundo especialistas, fragilizam a lei da ficha limpa. Hoje, o político fica impedido de disputar eleições pelo tempo de condenação na Justiça e mais 8 anos. O projeto aprovado pela CCJ reduz esse tempo para alguns tipos de crimes, contra a economia popular, contra o meio ambiente e a saúde, eleitorais e de abuso de autoridade. O texto também afrouxa as regras para políticos com mandatos cassados. Hoje, eles ficam inelegíveis pelo resto do mandato e mais 8 anos. Pela proposta, ficarão inelegíveis por no máximo 8 anos a partir da decisão. Para valer nas eleições do ano que vem, o texto aprovado hoje na CCJ ainda precisa passar pelo plenário do Senado. Como o projeto foi modificado pelos senadores, precisa passar novamente pela Câmara dos Deputados e ser sancionado pelo presidente Lula até outubro deste ano. O governo federal sofreu hoje uma derrota política na instalação da CPMI para investigar os descontos ilegais no INSS. Partidos de oposição impediram a votação simbólica do senador Omar Aziz, do PSD, para a presidência da comissão. Aziz é próximo ao presidente Lula e foi indicado pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do União Brasil. Foi eleito o senador Carlos Viana, do Podemos. Ele indicou para a relatoria o deputado Alfredo Gaspar, do União, que é alinhado ao ex-presidente Bolsonaro. A CPMI tem previsão para durar 180 dias. A Quest Consultoria divulgou uma pesquisa sobre a avaliação que os brasileiros fazem do governo e do trabalho do presidente Lula. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. Em janeiro, 47% aprovavam o trabalho do presidente Lula. Em março, 41%. Em maio, 40%. Em julho, 43%. E agora, 46%. Desaprovavam 49% em janeiro. Em março, 56%. Depois, 57%. 53% e agora 51%. Não souberam ou não responderam 4%. 3% em 2 pesquisas. 4% e agora 3%. A Quest pediu que os entrevistados avaliassem o governo de maneira geral. Em janeiro, 31% avaliavam o governo Lula de maneira positiva. Em março, 27%. Em maio, 26%. Em julho, 28% e agora 31%. Regular, 28% em janeiro. Depois, 29%, 28% em 2 pesquisas e agora 27%. A avaliação negativa era de 37% em janeiro. Depois, 41%, 43%. Em julho, 40%. Agora está em 39%. Não souberam ou não responderam 4%, 3% em 2 sondagens, 4%, agora 3%. A Quest entrevistou 12.150 pessoas com 16 anos ou mais entre quarta-feira da semana passada e domingo. A seguir, a Fiocruz registra a patente de uma tecnologia que reduz os custos de desenvolvimento de vacinas no Brasil. Fechem os olhos. Visualizem a lavadora que vai simplificar sua vida.
Ciclo encerrado. Repitam comigo, a lavadora que simplifica a minha vida existe. Conheça a linha completa de lavadoras Samsung. O influenciador Samuel Santana da Costa, conhecido como Gato Preto, provocou um acidente de trânsito em São Paulo e fugiu. Ele desrespeitou o sinal vermelho antes da batida, que provocou fratura de maxilar no ocupante do outro carro. A influenciadora Bia Miranda estava com o Gato Preto no carro e tinha postado vídeos deles com bebidas alcoólicas. Ele colheu urina, mas na delegacia ficou em silêncio. Depois foi liberado. O delegado registrou o caso como lesão corporal, fuga do local de acidente e embriaguez ao volante. Está prevista para essa noite, no plenário da Câmara dos Deputados, a votação do projeto contra a adultização em plataformas digitais. Ele determina que as empresas de tecnologia previnam o acesso de crianças e adolescentes a conteúdos de intimidação, ameaças e exploração, além de abuso. Um dos pontos que não tem consenso determina que os provedores removam conteúdo que viole direito de crianças e adolescentes assim que receberem as denúncias, sem aguardar a ordem judicial. Esse ponto atende a uma decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal em junho. O Brasil registrou a primeira patente de uma plataforma para vacinas feitas de RNA mensageiro. Isso vai reduzir custos no desenvolvimento de imunizantes. A tecnologia que permitiu a produção de vacinas em tempo recorde na pandemia agora tem sua versão 100% brasileira. O projeto foi desenvolvido no laboratório de Biomanguinhos, na Fiocruz, que registrou a patente de uma plataforma de vacinas de RNA mensageiro, uma molécula capaz de transmitir informações genéticas para as células. Os cientistas pegam uma parte do código genético do vírus ou de outro agente causador de doenças e colocam dentro do RNA mensageiro. Quando alguém recebe a vacina, ela transmite para as células a mensagem necessária para que o organismo produza uma proteína. É isso que desencadeia a produção de anticorpos. E assim, se o vírus verdadeiro aparecer, o corpo já vai estar treinado para combatê-lo. Os pesquisadores da Fiocruz conseguiram desenvolver o RNA mensageiro e uma molécula de gordura que o envolve de uma forma diferente de como são produzidos por outros laboratórios no mundo. Com essa tecnologia, o Brasil poderá produzir vacinas sem necessidade de pagar royalties a outros países. Fica mais barato porque nós não estamos comprando a tecnologia e nós também desenvolvemos todo o sistema produtivo. Barateia muito, né, o fato de não ser necessário importar esses produtos de fora do Brasil. Com a plataforma, os cientistas passam a ter uma base pronta de tecnologia e produção. Isso significa que não é necessário começar do zero a cada nova vacina. O que muda é a informação genética que vai ser usada para combater cada doença. A gente tem já a empada e a gente só troca o recheio a cada nova doença que surge. A vacina com essa técnica 100% nacional, em fase mais avançada, é contra a Covid-19. A previsão é que os estudos clínicos comecem no fim deste ano. Essa tecnologia também pode desenvolver imunizantes para outras doenças. A Fiocruz já começou os estudos para leishmaniose e tuberculose e para terapias de outras doenças, como o câncer. Avançamos muito no conhecimento e na nossa capacidade de desenvolver os nossos próprios produtos. E isso traz para a gente uma autonomia, uma soberania que nos coloca realmente na vanguarda da ciência mundial. Notícia boa, viva a ciência brasileira. Hora da previsão do tempo agora. Boa noite para você, Eliana. Boa noite, Renata, Bonner, e boa noite para você. Amanhã pode ficar de 5 a 9 graus mais quente do que o normal nessas capitais. Em Cuiabá, máxima de 40 graus. A média de agosto é de 35. No Rio de Janeiro, 34 graus, bem acima do que o mês costuma registrar, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Em São Paulo, 31 graus, também distante desses 24,5. Faz calor ainda em Teresina e Porto Velho, 35 graus. Em Rio Branco e Palmas, 34. Em Belém, Macapá e Manaus, 33. Salvador, Brasília e Vitória, com 29.
Curitiba com 25, Florianópolis e Porto Alegre com 23. De manhã, as menores mínimas são esperadas em Porto Alegre, Curitiba e Belo Horizonte, 13 graus. Apesar desse frio, a tarde esquenta na capital mineira, 29 graus. E a umidade do ar cai, inclusive na cidade do Rio e em São Paulo. O ar fica mais seco na área laranja e principalmente na vermelha. Ela inclui Goiânia, o Distrito Federal e Palmas. O sol predomina onde o mapa está amarelo. Nas cores em verde tem possibilidade de chuva, que pode ser forte no litoral de Alagoas e no oeste do Rio Grande do Sul. E na sexta-feira, novos temporais podem atingir a fronteira com o Uruguai. Bonner e Renata. Obrigada, Eliana. E daqui a pouco, depois de Vale Tudo, Internacional e Flamengo decidem uma vaga pelas oitavas de final da Conmebol Libertadores. Boa noite para você, Everaldo Marques. Boa noite, Renata, Bonner, boa noite a todos. Pois é, um grande jogo aqui no Beira-Rio, onde são esperados mais de 50 mil torcedores para esse duelo entre Internacional e Flamengo, valendo vaga nas quartas de final da Libertadores. As equipes chegaram agora há pouco e o Internacional foi recebido por uma grande festa. Os torcedores colorados, centenas deles, fizeram a chamada Rua de Fogo no entorno do Beira-Rio, com mais de 4 mil sinalizadores e estão confiantes na classificação. O Inter precisa vencer por 2 gols para avançar nos 90 minutos. O Roger Machado repete o time da semana passada, liderado pelo Alan Patrick, que é o grande artilheiro e principal líder em assistências do time também em 2025. O Flamengo do Felipe Luiz pode até empatar para se classificar e vai ter hoje uma novidade, a volta de Arrascaeta, que estava suspenso no jogo da semana passada. Uma outra novidade no time titular divulgado agora há pouco é a presença do espanhol Saúl, que começa o jogo. Lembrando mais uma vez, empate e classificação do Flamengo, vitória do Inter por 1 gol, pênaltis, 2 ou mais gols, classificação do Colorado. O futebol na Globo é logo depois de Vale Tudo. Renata, Bonner. Obrigado, Evê. 2 brasileiras levantaram o público no primeiro dia do Mundial de Ginástica Rítmica no Rio de Janeiro. Basta acompanhar a torcida para explicar um esporte. Dentro da série a gente tem sempre movimentos muito difíceis, então é do silêncio ao berro. A torcida é também porque são elas que estão em ação. Eu tô vendo um nome aqui. Babi. Babi? Babi. E tem uma outra brasileira também, quem é? Giovana. Jojo. Então são 2 apelidos aqui, é isso? Babi e Jojo. Como é que é? Babi e Jojo. Jojo é Giovana Santos. Babi é Bárbara Domingos. Ela levou o Brasil pela primeira vez a uma final individual geral dos Jogos Olímpicos, ano passado, em Paris. Mudou, na verdade, acho que o olhar da ginástica rítmica brasileira no mundo, sabe? Hoje, Babi e Jojo se apresentaram na fase classificatória da prova individual. Primeiro com a bola, depois com o arco, sem falhas. O que gerou aquela reação da arquibancada. Quem me conhece já sabe que a Juju Furacão, ela entra ali séria, mas termina séria com aquela explosão indo pra galera. Você não se preocupa com o coração dos torcedores, não, é? Assim, muita gente fala, olha, você vai pagar meu cardiologista, que não sei o quê. Jojo e Babi buscam aqui no Rio uma vaga na final individual. O Brasil ainda compete no conjunto, uma disputa por equipes com boa chance de pódio. O que pode marcar ainda mais a primeira vez do Mundial no país, após 40 edições do campeonato. A ginástica rítmica do Brasil cresceu muito e mostrando para o mundo inteiro que o Brasil, hoje em dia, é uma grande potência. Capaz de produzir conquistas e fãs apaixonados. O Sport TV 2 transmite o Mundial de Ginástica Rítmica amanhã, a partir das 9 da manhã, hora de Brasília. A seguir, a Polícia Federal indicia Jair e Eduardo Bolsonaro por coação no processo da tentativa de golpe. E apreende celular e passaporte do pastor Silas Malafaia. A Polícia Federal indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro e o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, do PL, por coação no curso do processo que investiga a tentativa de golpe de Estado. A PF também apreendeu agora à noite o passaporte e o celular do pastor Silas Malafaia.
Ele é suspeito de liderar uma ação para coagir ministros do STF a suspender a ação penal contra Jair Bolsonaro. Quem tem os detalhes ao vivo para a gente, direto de Brasília, é o Vladimir Neto. Vladimir, boa noite. Boa noite, Renata, Bonner, boa noite a todos. O relatório da Polícia Federal reúne os indícios colhidos pelos investigadores, como mensagens e áudios do ex-presidente Jair Bolsonaro, que, segundo os investigadores, mostram um conjunto orquestrado de ações praticadas pelo grupo investigado voltadas a coagir membros do Poder Judiciário e, mais recentemente, do Poder Legislativo, Câmara e Senado, de modo a tentar subjugar os respectivos chefes de poderes aos anseios do grupo criminoso, com a finalidade de obtenção de vantagem indevida. As conversas estavam nos celulares de Bolsonaro apreendidos pela PF. As mensagens tinham sido apagadas, mas os peritos da Polícia Federal conseguiram recuperá-las. O conteúdo dos aparelhos foi analisado pelos investigadores e, segundo a PF, confirma que Bolsonaro desrespeitava as medidas cautelares impostas pelo Supremo Tribunal Federal e fazia isso de forma intencional. Uma das conversas recuperadas é do dia 7 de julho, quando Bolsonaro ainda não usava a tornozeleira eletrônica. Nesse dia, o presidente americano Donald Trump criticou em uma rede social o processo contra Bolsonaro. Segundo a PF, Eduardo Bolsonaro enviou mensagens ao pai evidenciando que a real intenção dos investigados não seria uma anistia para os condenados pelos atos golpistas realizados no dia 8 de janeiro de 2022, mas sim interesses pessoais, no sentido de obter uma condição de impunidade de Jair Bolsonaro na ação penal em curso por tentativa de golpe de Estado. Na mensagem recuperada pela PF, Eduardo afirmou: se a anistia light passar, a última ajuda vinda dos Estados Unidos terá sido o post do Trump. Eles não irão mais ajudar. Temos que decidir entre ajudar o Brasil, brecar o STF e resgatar a democracia, ou enviar o pessoal que esteve num protesto que evoluiu para uma baderna para casa num semiaberto. Neste cenário, você não teria mais amparo dos Estados Unidos, o que conseguimos a duras penas aqui, bem como estaria igualmente condenado no final de agosto. Em 10 de julho, Eduardo enviou outra mensagem para o seu pai. Segundo a PF, o deputado estava advertindo Jair Bolsonaro da necessidade de publicar em uma rede social um agradecimento ao presidente Donald Trump pelas medidas aplicadas contra o Brasil. A mensagem diz o seguinte: opinião pública vai entender e você tem tempo para reverter se for o caso. Você não vai ter tempo de reverter se o cara daqui virar as costas para você. Segundo a PF, uma referência a Trump. Aqui é tudo muito melindroso, qualquer coisinha afeta. Na situação de hoje, você nem precisa se preocupar com cadeia, você não será preso. Mas tenho receio que, por aqui, as coisas mudem. Mesmo dentro da Casa Branca, tem gente falando para o 01. Ok, Brasil já foi, vamos para a próxima. Ainda segundo a PF, no dia 15 de julho, Eduardo disse ao pai que a Magnitsky no Moraes estava muito próxima. 15 dias depois, os Estados Unidos aplicaram a lei Magnitsky, impondo restrições financeiras ao ministro Alexandre de Moraes. A análise dos celulares de Bolsonaro também revelou que o pastor Silas Malafaia atuava em linha com Bolsonaro e o filho dele. Com base no relatório, o ministro Alexandre de Moraes autorizou uma operação de busca e apreensão contra Malafaia. Na decisão, Moraes afirma: as ações de Jair Bolsonaro, conforme salienta a Polícia Federal, demonstram que o réu está atuando dolosa e conscientemente de forma ilícita, conjuntamente com o seu filho Eduardo Bolsonaro, com a finalidade de tentar submeter o funcionamento do Supremo Tribunal Federal ao crivo de outro Estado estrangeiro por meio de atos hostis derivados de negociações espúrias e criminosas com patente obstrução à justiça e clara finalidade de coagir esta corte no julgamento da ação penal. Em seguida, Moraes trata de Malafaia. A continuidade das investigações demonstrou fortes indícios de participação de Silas Malafaia na empreitada criminosa, de maneira dolosa e com unidade de desígnios com Jair Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro. O ministro aponta o papel de liderança de Malafaia. Efetivamente, as mensagens no celular apreendido de Jair Bolsonaro indicam que Silas Malafaia exerce papel de liderança nas ações planejadas pelo grupo investigado, que tem por finalidade coagir os ministros do Supremo Tribunal Federal e outras autoridades brasileiras com claros atos executórios no sentido de coação no curso do processo e tentativa de obstrução à justiça. Moraes conclui:
Há fortes evidências ainda que Silas Malafaia atua na construção de uma campanha criminosa orquestrada destinada à criação, produção e divulgação de ataques a ministros do Supremo no contexto de milícias digitais em conduta absolutamente assemelhada àquelas investigadas no inquérito 4874, conforme mensagem anteriormente descrita. Bom, nós procuramos as defesas de Jair Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro, mas ainda não obtivemos resposta. Bonner, Renata. Obrigada pelas informações ao vivo de Brasília, Vladimir Neto. E agora há pouco nós nos referimos a Eduardo Bolsonaro como deputado licenciado. Na verdade, ele já reassumiu o cargo, apesar de estar fora do Brasil. Silas Malafaia foi abordado por agentes federais ao desembarcar agora à noite no Rio de Janeiro. O Elter Duarte fala ao vivo do aeroporto do Galeão com as informações. Boa noite para você, Elter. Oi, Renata, boa noite para você, boa noite a todos. O voo até chegou com certo atraso, mas a Polícia Federal já estava aqui bem antes para esperar essa chegada de Silas Malafaia. Ele estava fora desde o último dia 6 e voltou num voo que decolou de Lisboa. Os policiais federais cumpriram determinação do Supremo Tribunal Federal, fazer uma busca pessoal e busca e apreensão de telefones celulares. Eles apreenderam um telefone. Depois, Silas Malafaia foi levado para uma sala da Polícia Federal que fica ali dentro ainda da área de desembarque, do desembarque internacional, aqui do aeroporto do Galeão, onde está prestando depoimento até agora. De acordo com a decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes, Malafaia não pode manter contato com Jair Bolsonaro e nem com Eduardo Bolsonaro, nem mesmo por intermédio de terceiros. Ele também está proibido de deixar o país e terá que entregar todos os passaportes. Nós pedimos um posicionamento para a defesa de Silas Malafaia, mas ainda não recebemos resposta. Aqui eu já vejo uma certa movimentação. Malafaia, pelo jeito, deve sair a qualquer momento desse depoimento aqui da Polícia Federal. Renata, Bonner. Obrigada pelas informações. Elter Duarte, ao vivo do aeroporto do Galeão. E o Jornal da Globo é depois de Avisa Lá Que Eu Vou. Boa noite. Boa noite. Até amanhã.